Olá, tudo bem? Vamos recapitular o nosso estudo da lição da Escola Sabatina dessa quarta-feira. Um estudo que tem nos trazido assuntos muito interessantes. Estamos estudando essa semana sobre ajuntem tesouros nos céus. E hoje nós estudaremos a história de Jacó, que diz do enganador a príncipe. A história de Jacó realmente é uma história muito bonita. Apesar de erros, graves, erros sérios, muitas coisas erradas, apesar de tudo isso, Jacó foi um servo humilde e arrependido, e Deus o teve como um filho verdadeiro do Senhor. Deus o abençoou muito e ele se tornou um grande homem de Deus. Mas a nossa lição começa dizendo assim: Deus destinou Jacó a se tornar o herdeiro das promessas e bênçãos da aliança, que eram de Esaú por direito de nascimento. Em vez de confiar na providência para anular os impedimentos ao seu destino, Jacó concordou com o esquema dissimulado de sua mãe, de mentir e de roubar a bênção da primogenitura pertencente ao seu irmão. Distante do poder controlador da fé, Jacó foi um oportunista imprudente, que se apressou em trazer a qualquer custo o resultado que considerava benéfico para si. Ou seja, a mãe de Jacó, ela resolveu querer dar uma ajudinha humana para Deus. E ela armou um plano para que Jacó roubasse a bênção que seria de Esaú. Mas isso era extremamente errado. Não é o plano de Deus que nós façamos segundo a nossa vontade ou que nós planejamos a vontade de Deus. Deus, ele coloca as coisas de uma maneira certa. Mas a gente continuando, o nosso estudo diz assim: o erro que determina o pecado de Jacó a obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira certa. Então Jacó, ele quis dar uma ajudinha para Deus, seguindo o plano de sua mãe, e ele viu que ele fez as coisas todas erradas. Com isso ele teve que fugir de casa, para que não fosse morto pelo seu irmão Esaú. Ele fugiu apressadamente, e você vê o preço do erro, o preço de um pecado. Jacó jamais viu o rosto de sua mãe. Ele ficou 20 anos longe, mas nesse entretempo sua mãe morreu e ele jamais viu o rosto de sua mãe. Então a gente vê que as nossas escolhas têm que ser feitas segundo a vontade do Senhor. Quando nós fizemos escolhas segundo a nossa vontade, é certo que elas darão errado. Nós precisamos que as coisas que nós escolhemos precisam ser segundo a vontade de Deus. Mas, como eu já disse, Jacó foi um homem de Deus. Por quê? A parte 2 do nosso estudo diz assim: pela humilhação e arrependimento e entrega de si mesmo, esse pecador falível e mortal prevaleceu diante da majestade do céu. Havia firmado suas mãos trêmulas nas promessas de Deus e o coração do amor infinito não podia desviar a súplica do pecador. Jacó tinha recebido a bênção que seu coração havia desejado. Seu pecado como usurpador e enganador fora perdoado. Jacó, apesar desse erro, ele arrependeu-se amargamente. Sabe aquele arrependimento que a pessoa tem do fundo do seu coração? Aquele arrependimento verdadeiro que comove o coração de Deus? Deus perdoou o pecado de Jacó e ele o abençoou grandemente. E Jacó veio a ser um grande homem de Deus, poderoso homem de Deus. Mas nós
também temos a mesma oportunidade. Não importa o pecado que cometemos. Assim como Jacó, nós somos pecadores, né? Caímos em pecados e erros. Mas Deus, poderosamente, se nos arrependermos de todo o coração, Deus faz a diferença, Ele nos perdoa. E também pode sim nos fazer grandes homens assim como foi Jacó. Mas o importante é, se termos o verdadeiro arrependimento, nós podemos ter a salvação em Cristo Jesus e sermos salvos pela eternidade. E posso lhe garantir, se você entregar o seu coração, se eu entregar meu coração a Cristo, nós conheceremos a Jacó pessoalmente, porque um dia estaremos no céu todos juntos e lá poderemos conversar com Jacó pessoalmente, contarmos a história da nossa vida para ele e ouvirmos a história da vida dele ali, na própria presença de Jacó. Pense nisso. Sejamos fiéis, sejamos pessoas que pensam em ser homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, entregamos acima de tudo nesse momento a nossa vida em suas mãos. Queremos lhe pedir para sermos como Jacó, que possamos humilhar nosso coração para alcançarmos a sua graça, Senhor, para que alcançarmos a sua bênção e, acima de tudo, para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Perdoe nossos pecados, Senhor, perdoe nossos erros, nos limpe perante sua presença. Em nome de Jesus, amém.